Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Que quão importante, né? A gente ter presente a necessidade de escutar. Né? Muita gente diz, eu já não preciso mais. E você se encontra aqui hoje escutando a avó. E a avó dá um ponto pra você por causa disso. E você nem sabe por quê. Porque isso vai fazer você expandir os seus horizontes no que se refere a equilíbrio psicológico e emocional, né? Tanto é que a gente às vezes fala, meu Deus, eu sou o mestre nisso. E não precisa chegar ao primeiro vento das adversidades e a gente se dá conta que essa maestria não era tão bem sedimentada, né? Fartava, fartava. É só assim para a gente perceber. Mas o outro problema, né? É que quantos que são é preciso resolver. Se você não olha para eles, a água fica entrando no seu barquinho e a água de dentro que afunda o barco. Então você veja, o outro problema é você não reconhecer, por falta de vigiar e orar. No final do dia, você olha para fora, não olha para dentro. Não faz a reflexão que precisa. Olha o problema. Olhando para fora é dizer, olha, hoje aconteceu isso por causa de muitos eventos cujas variáveis, ai meu Deus, quantas variáveis tem, né, no dia da gente. E quão dinâmicas são essas variáveis, né? É verdade, eu vejo isso, você também, né? Algum ignora, mas que enxerga, enxerga. E desse jeito, olhando para as variáveis, você fala, o problema está nelas, não está em mim. E daí, fazendo exercício de autoconhecimento, você perde a oportunidade. Olha que já avançou bastante, né? Algum nem esse exercício faz. Não faz. Passa o dia, chega, acorda, trabalha, come, dorme. Quantos que estudam, né? Algum nem isso. Algum estuda tudo menos o espírito, menos a própria alma. E aí chega no outro dia um pouquinho destreinado, né? E quanta gente nesse movimento de estar destreinado se encontra fragilizado mediante uma adversidade, uma provação, e segue no costume, que hábito feio esse, né? De transferir responsabilidade, é dizer, olha os outros, viu? Eu que não sou. E se aos outros, me diga só, qual que é a oportunidade sua de corrigir? Pouca ou nula? Pouco ou nula. Ou você vai corrigir aquilo que está fora como que dizer, né? Do seu quintal, porque, olha, dentro do espaço da casa da gente é a gente que manda, né? Mas dentro do espaço da casa do outro é o outro que manda. Outro dia eu passei, né? Tereza estava lá fora. Falei, oi, Tereza. E ela disse, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ela disse, Vicentina, você nem sabe. Eu disse, o quê? Passou aqui a testemunha de Jeová. Eu disse, que bom, você escutou uma palavra boa hoje, então. Eu não aguento isso. E por que você não aguenta, Tereza? Hoje disseram que tá vendo essa flor aqui, tô vendo. Que flor bonita, né? Bonita. Mas você vê como que ela se junta com a outra? Vejo, forma que é quase um coração, né? É verdade, eu não acho isso bonito, Vicentino. Eu disse, meu Deus, que esplendoroso. O coração que forma nessas duas plantas junto, né? Com esse verde assim, meu Deus. Aí ela disse, pois é, disseram que a minha casa está incentivando a sensualidade na vizinhança. Eu disse, gente, nem estou acreditando. Foi sim, porque ela disse, olha, quando junta essa mão que faz coração com a outra mão que faz outra parte do coração, aí dá para ver muita coisa. Olha, meu Deus, eu disse a ela, eu sei que você falou, Tereza. Eu disse a eles, vocês vêm falar de Jesus e antes de ajudar a gente a encontrar o caminho, né, da paz interior, do equilíbrio emocional, vocês vêm deixar a gente com mais raiva. Já chegou as raivas que eu passo todo dia com
com essa aposentadoria que quando chega é uma migalha assim que não dá nem para passar a semana, assim, como que dizer o mês, né? Ai, Tereza, quantas adversidades a gente enfrenta. Ai, Vicentina, ora, eu sei que é espírita, viu? Ore por nós, porque tá difícil, meu Deus. E ainda vem esses que antes de karmar a gente na nossa caminhada, vai atrapalhar. Ai, meu Deus, eu fiquei aí reflexiva daquilo. Como que é verdade, né? A gente dá 50 mil interpretações para as coisas e vai atrás de cancelar aquilo que tá no quintal do outro. Ai, vó, mas eles não estavam certo. Se estimula a sensualidade. Olha, ali não estava estimulando nada. Só que eles viram assim. E a partir de ver assim, se incomodaram com aquilo. Eu voltei, né? Outro dia. Falei, oi, Tereza. Falei, ai, você nem sabe, Vicentina. Eu disse, o que aconteceu? Passei lá na frente da casa da Dorothy. Falei, quem é Dorothy? Eu não sabia quem que era, né? Daí ela disse, é uma daquelas crentinhas que vem aqui. Não, os crentes que a gente chama evangélico, né? Você disse que era testemunha de Jeová. Ai, tudo a mesma coisa, disse ela. Eu, o que tem a Dorothy? Nem sabia que esse era o nome dela. Ah, é o nome, que nome é feio, né? Que nome de gringo, disse. É, o nome é bonito. Ai, depois que ela fez, tudo que vem dela eu vejo como feio. Olha como que influencia, né? A leitura da gente. Aqui a postura do outro, eu disse, ó, é muito mais a leitura que a gente faz da postura do outro com a farta do perdão de filtro na frente da gente, né? Ela disse, ai, Vicentina, bata na minha boca, nem repito mais isso perto de você, porque você com os espíritos vem, traz lição pra gente, que olha, eu vejo que você anda com esse caderninho seu, eu também vou pegar um, disse ela rindo. Ai, que pessoa assim mais flexível, é assim que é, né? Algum recebe uma lição, fica mais chateado. Mas comigo ela não fica, que interessante, né? Que seguramente ela recebeu lição do outro, mas não estava aberto para aquilo, né? Por isso que a avó fala, quando vai falar de algo, que seja genuíno, né? Não é para corrigir os outros, para os outros modificar, mas é porque o amor que já emana do seu coração quer alcançar o outro, fazendo essa ponte por meio dessa conexão, que só possibilita o sentimento de compaixão. Viu? Ai, que frase linda, escreva ela, que linda. Então ela disse, eu não sei porque quando você fala assim, traz uma clareza assim para minha cabeça, quando os outros falam, eu quero antes dar um passo para trás, viu? E quando chega de novo, no outro domingo, eu já fico assim, dizendo, atendo ou não atendo? Porque se eu atendo, eu vou ficar pior do que eu estava. Que eu falava para ela, né? Ai, Tereza, nem diga. E adoro ter que você ia falar, o que tem? Ai, eu tenho esquecido. Ai, como que a Tereza também, que nem eu, né? Começa a falar um negócio, vai para as ramas, vai dando volta. Importa que o que a avó fala é proveitoso, né? A Tereza fala também. O proveito das coisas não é daquilo que sai da boca das pessoas, mas da leitura que a gente faz. Quando a gente coloca entre a gente e eles o filtro do amor, né? Outra frase bonita. Daí vem o proveito. O proveito de tudo. É o CT, a inteligência e, como que dizer, né? A emancipação espiritual e moral. De colocar entre você e o outro o filtro de luz. Passando por aquele filtro, tudo se transforma em lições positivas e aproveitáveis, né? E que isso que é a parte mais boa, meu Deus. E tudo, e ela disse, olha, você nem sabe, eu passei na casa da Dorothy, eu fiquei assim, né? Falei, tinha um muro baixo, a gente estica o pé assim, já consegue ver por cima. Aí eu disse, você não fez isso? Fiz, eu tava com a sacola da compra, né, que é o caminho do mercado, pus a sacola no chão, e daí eu peguei assim, tinha um tijolo lá, eu subi em cima do tijolo que tinha. Eu disse, ai, que vergonha, se alguém passa e veja você. Ela disse, não tinha ninguém, né, boba. Não vou fazer isso quando tá todo mundo passando. E se chegasse tarde essa Dorothy aí, tá nada, ela tava lá nessas horas,
Sábado, 4 da tarde, desde as 4 da tarde até umas 8 da noite, esse povo não sai de dentro da igreja, não sei que tanto que faz lá. Para depois sair e fazer esse papelão assim, representando muito mais Jesus Cristo, viu, Vicentina? Ai, aquilo me fez pensar, né? Olha, a gente vai representar Jesus, tem que realmente tentar, pelo menos, fazer menção de se esforçar, né? De colocar mais no seu comportamento do que na inteligência e na memorística, né? Na memorização dos lembretes da Bíblia, tudo. Algum vai e repete tudo aquilo, mas não chega porque a ponta da compaixão não foi antes, é primeiramente estabelecida. Por isso que às vezes algum chega pra você, né? E diz, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você escuta, porque você vê que a pessoa tá falando de sinceridade, tá alcançando o seu coração. Mas algum chega e fala, você fala, esse aí, nem pra ele faz, que quer dar conselho pro outro. Intuitivamente você já sente aquilo e se fecha que nem a Teresa, né? Dá um passo para trás, assim, dizer, esse tá falando coisa bonita, mas não tá chegando no meu coração, porque certamente farta, né? Que a pessoa viva aquilo e construa essa energia em torno dela. Então você sempre, todos os dias, viu? Se você tem a intenção de algum dia alcançar o coração de alguém para direcionar para o bom caminho, né? Já vai trabalhando isso hoje na sua energia, não deixe para amanhã não. Porque você deixa para amanhã, quando vai falar, farta profundidade de arma para conectar, né? Para fazer a ponte energética, sentimental, aonde soe, como que dizer, genuíno e verdadeiro aquilo que sai da sua boca. Porque muitas vezes o que a gente fala é certo, né? Mas não é necessariamente, como que dizer, carregado de substância, né? Que nem que você dá um negócio que não alimenta as pessoas, né? Dá as calorias, que nem o arco, né? O arco dá bastante caloria pra você. Mas não alimenta, ó o problema. Daí depois você tem todos os efeitos colaterais, pior que medicamento, né? Que o arco dá, arrebenta com o fígado. Ai, depois você tá com o fígado duro, você não tem nem como fazer plaqueta para parar o sangramento, tudo. Olha, vai piorando tudo. As veias suas, olha, vai endurecendo. Você vai ficando com hipertensão. Hipertensão, olha, hipertensão arterial, alguma diabetes, né? De tanto doce que come e de tanto que exagera no carboidrato, né? Nas horas erradas, não consegue ficar 3 horas sem comer. Olha. E daí vai aumentando tudo, depois você tem problema no coração. Nova que você é. Daí a Teresa, eu fiquei assim pensativo, e a Teresa falou, Vicentina, você tá me escutando? Eu falei, ixi, Teresa, você me desculpe, que essa última frase que você falou eu não escutei. Porque eu tava assim, viajando assim, tantas possibilidades que se constrói, né? Filosoficamente, de tudo que você está falando, do que a vida está empurrando você de fazer, e você muito gratamente se coloca nessa posição. Ela disse, o que você quer dizer? E que veio a outra empurrou você está empurrando de volta. Empurro mesmo, empurro para largar a mão desse besta. E que coisa isso, ficou assim a semana assim na minha cabeça aquilo. Fiquei até curiosa assim para saber como que será que é o quintal dela. Será que tá melhor que o meu? Tá melhor que o meu, eu quero saber. Quero, eu não acho, viu? Será? Não sei. Acho que não. Quero muito, né? Chegar ali na situação e dizer, tá melhor que o meu. Porque daí outro dia ela vem, eu escuto, diz, olha, realmente, eu fui lá, passei na frente, vi o seu quintal, e o seu tá bem mais assim, né? Melhor que o meu, gostei. E daí tudo, fiquei olhando, né?
Ela ficou meio assim, ressabiada. Disse: Vicentina, eu sei que você não aprova isso que eu tô fazendo, mas num momento de clareza de pensamento, nem eu mesmo aprovo, mas a gente tem uma coceira assim que não dá. Agora eu já fiz mesmo, eu tô contando pra você, não tem como voltar atrás, né? Eu disse: menina, a avó não julga você. Você é novona. Você aprende, a avó aprender coisa até hoje. Tenho certeza que a avó vai aprender um monte ainda daqui pra frente. 77 anos eu tenho, se nem 60 chegou. Então você pode ficar tranquila, viu? Nunca se compare com os outros. Se compare com o potencial que você tem a desenvolver de não deixar ele latente, dormidinho, viu? É isso que você tem que trabalhar. A gente e os outros, cada um tem as suas provas, né, suas limitações. Algumas vezes está no degrau 5, vamos dizer. E você está no 3. O outro está mais avançado que você no dia de hoje, né? Ela disse: é verdade. Só que quem dirá que quando a outra pessoa estava no degrau 3, não fez maior papelão do que você, do que a gente? E hoje está lá, mas está resgatando um monte de coisa que aprentou e não deveria. Energeticamente no seu histórico espiritual. Ai, Vicentina, que lição é essa que você passou para mim, né? Então o que você está dizendo é que quando eu olho para os outros que está mais avançado que eu, nunca devo invejar, jamais invejar. Sabe por quê? Ela disse: diga que eu peguei meu caderninho aqui. Ela falou brincando comigo, que eu sempre pego, né? Porque às vezes um espírito tá passando assim, me passa um conhecimento e eu anoto, né? Tô na fila do mercado, tô na fila de pagar uma conta, né? Eu pago conta também, às vezes eu faço online, né? Que eu já tô aprendendo, aprendi bastante. Às vezes alguma põe no débito automático, tantas coisas que tem pra gente aprender, né? Nunca é tarde, é sempre importante saber mais, né? Porque até evita você de ir no centro. Bobagem. Imagine, aquele sol, aquela chuva, conta para pagar, você pode pagar débito automático, pode escanear, que dizem, né, o código de barra do seu telefone, da sua conta bancária ali. Já paga tudo. E aí você vai, sai de casa, aquela chuva, molha o sapato, a meia, suja tudo a roupa. Pega aquela fila, gente impaciente, fica lá, fica naquela peleja. Passa 5 horas do dia até que você volta cansada, rebentada, que nem dizem os jovens. E aí você começa a pesar, né? Então ela disse: fale que eu vou pegar aqui o meu caderninho e vou anotar direitinho assim, porque, meu Deus, isso é um conhecimento importante. Eu disse: anote, pode anotar. A gente não deve jamais invejar os outros, mas jamais mesmo. Isso que eu estava falando, eu volto aqui a enfatizar para você. Porque quando a gente inveja os outros, a gente quer ter o que eles têm, a desenvoltura, né? O desenvolvimento. Desenvoltura, né? No campo da inteligência, né? De ser capaz de lidar com algo baseado nas variáveis, né? Que já resgatou com a experiência pretérita, bem direcionada, que são os estudos, né? Você com estudo deixa aquele conhecimento reservado para poder articular ele no momento de necessidade, né? Isso mesmo, isso é bom. Então, invejar o outro faz a gente querer aquilo que não temos hoje e que queríamos ter. E é um pensamento equivocado esse. Porque você já tem muita coisa que não está percebendo. Muita coisa que você não está dando valor devido. Não está dando o devido valor. Olha o problema. Então, quando você pega de valorizar o que você tem, de agradecer por estar no degrau, digamos, né? Degrau 3 da sua escala. O outro está no degrau 7, por exemplo. Aí você vê que tem maior equilíbrio, né? Psicológico, emocional. Tem maior conhecimento porque se dedicou a isso.
Mas ninguém diz que quando estava no degrau que você estava, não fez meio papelão a mais. Duas vezes o papelão que a gente faz onde a gente está. Então ter o reconhecimento que o seu desenvolvimento no degrau onde você se encontra, por existir equilíbrio dentro de você, é bom e deve ser cultivado, deve ser estudado para melhorar. Aonde falta, fazer os ajustes devidos. E por isso, todo dia antes de dormir, botar a mão na consciência. O que eu fiz hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Como que eu interpretei a realidade? E onde que eu fiquei brigando com os... Porque, olha, Teresa, quando você fica nessa como dizes o jovem, né? Nessa pira de alguém empurrar você, se empurrar de volta, que é o que você está fazendo, né? Aí, que é Dorothy, né? O nome dela é Dorothy. Daí você fica estacionária. Como estacionária? Eu continuo em movimento. Movimento físico não é movimento de evolução espiritual. Quando, sobretudo, você dá a volta em círculo, ignorando a lição que chegou no portão da sua casa. É como chega, todo dia chega, né? No portão da casa da gente. Não digo casa física, como que foi o seu caso, né? Mas da casa espiritual da gente, né? Do nosso espírito, que mora no corpo agora, né? Chega, todo dia chega. Basta você olhar para o seu lado e você vai ver alguém que provavelmente vai chamar sua atenção por aquilo que faz e não deveria. Mas não é que não deveria para a gente. Se a própria pessoa sabe que não deveria, ela já se demora em descontinuar. Mas isso não é da nossa alçada, né? Isso não cabe a gente. A menos que venha dentro da casa da gente pedir conselho. Daí a gente aconselha. Mas na casa dela, não é nossa jurisprudência, né? Como dizem os estudados do direito, que a avó não é, né? Não é, como que dizer, né? Um espaço onde a gente deve atuar. Sobretudo quando não é convidado. Muita da gente faz isso. E faz isso para se ver valorizado, né? Faz isso para confirmar a si próprio que tem evolução. Porque quando vê os... E que pena isso, né? Muita gente é assim. Quando vê os outros abaixo dela, fica feliz, porque supostamente está por cima da carne seca. Está bem, está melhor que os outros, existe. E está bem. Olha o problema. É um problema. Problema que cabe a cada um resolver, né? A gente olhando aos outros existir dentro de um estágio específico de compreensão da realidade, aonde se debatem nela, o nosso papel é aconselhar quando formos chamados, mas sobretudo aconselhar-nos e aconselharmos-nos com nossa própria consciência. O fulano está lidando com essa dificuldade perante a si mesma ou a si mesmo. E eu? Quais são as que estou ignorando? Que outro pode estar vendo e pensar igual. Olha, a Vicentina está melhor que a Georgina. Mas está pior que eu. E não tem problema, porque eu estou pior que a Fátima. E há uma escala e uma escada infinita. Sempre tem alguém melhor que a gente. E sempre tem alguém estagiando no nível de compreensão que é menos expansivo. Não porque eles são pior que a gente, mas porque ou não tem a mesma experiência, ou tendo tido o mesmo tempo, não aplicou investindo no autoconhecimento. Então ninguém olha. Se você acha que você está por cima de 10, tem 1 milhão por cima de você.
em estabilidade emocional, em estabilidade intelectual, financeira, física, emocional. Essa filosofia de comparação, aonde a gente se sente atacado pelo outro, que se coloca por cima, e pode até estar mesmo num aspecto de leitura da realidade. Pode sim ter uma visão mais expansiva daquela colocação, mas pode estar achando que tem, e a realidade ser outra, ser até contrária àquela na qual a pessoa acredita que existe. Como que aparentemente é o caso de alguém que chega na sua casa e diz que um monumento na forma de planta, que a gente vê quase uma mão encostando na outra na forma de coração, explicita a sensualidade nos outros. Não. A avó não vê isso como sendo o caso. E a avó não vê. Não vê. Mas a avó não critica. A avó vê que o outro criticou. A avó compreende que não faria isso. E a avó compreende que quem fez está tomando o certo pelo errado e o errado pelo certo. E esse não é nem o problema. A Fátima falou, e qual que é o problema? Que bom que ela tem curiosidade, né? A avó falou, o problema é que a pessoa se limita, se educa e se condiciona a olhar para fora. E quem está olhando para fora está de costa para Deus. Como que fica? Serviu? A pessoa olhar para fora e fica de costa para Deus. Porque Jesus falou, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Disse sim. E a gente faz o que com esse conhecimento que ele passou assim pra gente? Tão amoroso que era esse Espírito, e até hoje é muito mais, né? Ai, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente fica um pouco indiferente com isso, né? E vai viver desprovida, tipo, não fazendo uso, né? Das ferramentas de conhecimento que ele passou no seu evangelho já faz 2000 anos. Passou ele, sim, pra gente, assim, como que dando exemplo, né? De infinita compaixão. Infinita compaixão. Jesus Cristo, infinita compaixão. É sinônimo, pode ter certeza. Então, é assim que a gente deve ser, porque a gente deve olhar para Jesus como modelo e guia, ter compaixão das pessoas. Que eu, por exemplo, vem digamos, né? Passa um animal e entende que tem que latir por você. Você late de volta? Não late. Porque você não é animal. Não chamando a dor de animar, pelo amor de Deus, bate na madeira. Já nem ninguém, né? Porque ninguém é menor que a gente, nem os animais. Cada um ocupa o seu momento na escala evolutiva. E todos são infinitamente amadas por Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, né? É verdade isso. Por isso nunca vê os outros nem nada como superior ou inferior. Tudo é o que é e está onde está. Porque assim foi proposto na lei de Deus, mediante a sua criação e suas criaturas, né? Mas você não late de volta. O gato arranhou você não vai lá e não arranha ele de volta. Você entende? Olha, arranhou porque estava assustado. Arranhou porque a gente, como que dizer, né? Prendeu ele ali num canto que ele se sentiu acuado. A gente acuou ele. Você vai acuar o gato? Ele dá o jeito dele de sair do aperto. Então, quem sabe esses testemunhas não se sentiram acuados com isso. É que é triste, né? Alguém ter um tipo de crença espiritual
que um monumento, uma flor é capaz de estremecer as bases, né? Porque aquele que tem uma espiritualidade, uma compreensão da realidade espiritual, física e extrafísica, bastante sedimentada, pode vir o vento das ofensas verdadeiras e aquelas interpretadas, que for, que a pessoa resiste em pé, fica imóvel, mantenha a serenidade e a paz de espírito, mantenha ali, firme e forte, firme, viu? Firme. Algum chega, olha, que Jesus falou assim, é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E o escândalo não deixa de ser essa contrariedade, né? Para com aquilo que acontece. Não gostei, a dizer isso, não gostei. E depois transferir a culpa, né? Não gostei, e as variáveis que vieram contra mim são responsáveis por como me sinto. Ai, que vergonha você falando isso agora. Eu passei desse jeito a semana inteira, disse a Teresa para mim. Olha, a semana inteira corpando essas variáveis, né? Que são esses crentes. Deu uma figa, disse ela. Não diga isso. Toda palavra que a gente emana, que está em desacordo com a harmonia do Evangelho de Jesus, só se torna referentes históricos de sujeira na nossa energia espiritual, que depois tem que limpar. Ou você está andando na rua, passa um carro, uma poça de lama, chapisca um montão de barro na sua roupa, depois você tem que lavar. Se a roupa é branca, quanto esforço você não vai ter que fazer depois para limpar. Ai, Vicentina, que imagem que você passou para mim. Foi verdade, eu passei, né? Que bom que você entendeu. Então você está dizendo que quando eu falo algo que não deveria, eu estou exposta a que se chapisque na minha energia um monte de ponto escuro que depois eu vou ter que esfregar bem para limpar. Vai. E por isso, até por questão de economia e inteligência, né, dos recursos do tempo, não se expor às suas fraquezas dessa forma, porque o que você busca e consegue é um gozo temporário na satisfação de usar o verbo de uma maneira indizível que não deveria, já que não inspira ninguém e nem constrói pontes, antes abismos, né? E trabalho extra para você depois. Bobagem. É sim bobagem. Ai, então você vê que eu fiquei desse jeito essa semana, então, né? Não digo, mas se você percebeu, que corrija, porque os ajustes que cada um tem que fazer tem que originar na percepção de que o que faz é equivocado. Que você vem outro e diz, está errado isso, está errado aquilo, você não vai corrigir. Por isso a importância da gente mesmo se dar conta, né? Está errado, não se deve fazer, vamos corrigir. Vamos direcionar o que precisa ser devolvido ao trilho do comportamento correto. Vamos, Vicentina, vamos. Vou fazer isso então. Ai, que vergonha, passei a semana como que latino de volta. E a gente riu porque ela fez uma menção assim, né? Até latir mesmo, né? E compreendendo, né? Sem colocar julgamento e nem animalizar nenhum ser humano, nem humanizar nenhum animal, já que cada um se encontra aonde Deus achou melhor por sua lei e pelo tempo que deu para cada um crescer, né? Que maravilhoso tudo isso. E que sentimento de paz e serenidade que proporciona a gente. Por isso que a avó fala, tenha sempre entre você e aquilo que acontece a parede de luz dos seus princípios éticos, morais e espirituais bem levantada. Parede de luz
que vai funcionar de filtro para uma interpretação da realidade dotada de parcimônia, compaixão, tolerância e humildade. Porque você vê, né? Todo problema que podia já nem existir começa porque alguém trouxe como que dizer, né? O combustível e você botou fogo com a faísca do orgulho, com a faísca da vaidade, com a faísca do egoísmo. O outro estava por cima, você quis ficar por cima. Disse a Teresa, meu Deus, agora vocês me fazem pensar que eu subi até no tijolo para olhar o quintal do outro. Ai, Teresa, as coisas que a gente faz quando é criança, olha para trás e diz, aquela roupinha já não me serve mais por alguma razão, né? Porque agora eu cresci. Ai, mas ontem mesmo eu era criança e até morrer vamos ser para outros temas. Não se envergonhe disso. Porque Jesus falou, deixai as crianças que venham a mim. Dizia Jesus com ternura na voz. E qual que é a outra parte que eu lembro dessa música aí? A comunhão do seu neto, né? Foi. A outra parte é assim. Mas nós é que agora clamamos assim. Deixai que Jesus venha sempre até nós. Ai, meu Deus. Disse ela, eu sei que quando você fala dessas partes, né, desses cânticos de comunhão, até vem lágrima no meu olho. É que emocionante, né, Teresa? Gente poder resgatar essas memórias que enche a alma da gente de um sentimento nobre, conexão com o alto. E ela já nem respondeu que eu estava chorando, tudo. E aí eu fui explicar, né, que o meu guia fez assim com a cabeça, de explicar, eu expliquei. Que ele estava lá, né? Ela não via, mas eu via. Eu não dava, né, conta para ela que ele estava lá e que ele estava passando umas ideias para eu aprender, né? Com a intuição que ele estava me passando, mas que pudéssemos aprender junto. Ali se encontravam outros espíritos que estavam absorvendo tudo aquilo. Positivamente, né? Daí a avó falou que é interessante como se encaixa aqui hoje, né? Essa parte que Jesus falou. Deixai que as crianças venham a mim. O que quer dizer? A gente é sempre criança, perto do infinito caminho que nos falta trilhar, da evolução espiritual. E deixar significa que a personalidade animalizada da gente, né? Que é o nosso corpo, que é uma criança, que a gente tem que educar. É dizer, não brigue com o coleguinha. Não veja nele um inimigo. Vá ocupar o seu tempo com algo produtivo. A gente fala isso para as crianças, né? Mas a gente não fala isso para o nosso corpo. E deve sim. Fala isso sempre. Mas sempre, viu? Para o nosso corpo. Dizer ao nosso corpo, como espírito que somos, tendo domínio sobre a matéria, educá-la e direcioná-la. Sempre, porém, com amor e serenidade. E daí o corpo entende. Você fala para ele, olha, eu tenho um propósito aqui na Terra, que é a minha evolução espiritual. E se alguém machucar você, e eu perdoar, você vai se acalmar e não vai rebater a ofensa. Porque isso fazem as crianças mal educadas.
E você tem eu de professor. Olha o seu espírito falando para o seu corpo, acalmando ele. Porque o corpo, o que ele quer é se proteger da descontinuidade. Você veja, né? Que é o reflexo que a gente tem, né? Para manutenção da vida. Então, o corpo sabe, ele quer viver e ele foi feito para viver enquanto puder. Então, quando vem alguém e o ataca, ele rebate aquilo porque diz: se eu deixar isso continuar, eu vou morrer. Então, ele já fica ali naquela euforia, mordendo a língua assim, rangendo os dentes assim, enrige. E aí ficando, como que dizer, ela que continue assim, que eu vou dar uma resposta para ela, que ela vai ver, eu vou botar ela de volta no lugar dela. E aí você foi atrás de buscar todos os recursos, né, argumentativos. Assim, como que dizer, né, numa analogia, o processo de matar o seu corpo pudesse ser detido. Mas isso é uma forma de percepção e nada mais. Aí que você tem que educar o seu corpo. Olha, ela não está beliscando você. Ela não está envenenando você. Ela só está existindo aonde ele compete. E você está transformando tudo aquilo numa forma de autodestruição. Você nem percebe. Ela nem tocou no você, e você está se destruindo. Quem fica com medo libera um monte de hormônio no corpo, que faz mal para os órgãos, que causa tarda hipertensão. Hipertensão rebenta os vasos. E daí rebenta um pouquinho, né, que seja por dentro, vai sangrar, o corpo cuida de fazer uma coagulação ali. A coagulação que se desprende chama trombo, que é o sangue coagulado que vai correndo pela sua veia. Daí vai no coração, que as veias são fininhas, né? Ou vai no cérebro, tapa uma veia. Isso chama infarto. Isso chama AVC, se é no cérebro, né? Acidente cerebrovascular. E você vê, tudo começou na sua hipertensão. Ficou nervosa, reagiu para proporcionar manutenção da vida, que não era necessária, não tinha que ter medo daquilo. Ela nem passou para dentro do portão. Ela nem levantou a mão para você. Mas a gente recebe, né, as palavras dos outros como se fosse uma violência física mesmo. E reage à altura. Viu o que não existia. Estava lidando com um fantasma. Um fantasma. Fantasma? Ah, então fantasma não existe. Existe espírito desencarnado, que se reveste do fluido próprio, quando tem autorização celestial, né? Para ser visto. Tudo para causar aprovação e melhorar o ser humano. Fantasma, no sentido da palavra, é uma alegoria que as pessoas sem ciência cobriu com superstição. E é uma coisa que a gente não deve alimentar, né? Superstição jamais. Não alimenta isso no ser. Já não faz, como quer dizer, parte do quadro evolutivo onde você se encontra, né? Então, a avó conversando, né, com a Teresa. Ai, Teresa, quantas coisas a gente faz menção de ignorar e precisava olhar e corrigir na gente, para não tomar ofensa. Não tomando ofensa, não fazemos nós mesmos o mar que o outro nem começou.
Olha que situação, né? Ativando um monte de hormônio que até causa hipertensão na gente. E aí arrebenta o vaso por dentro, faz uma fissurinha que seja, né? Aquilo já vai coagular, desprende o coágulo, forma trombo. Chama trombo, né? Que é o coágulo desprendido. Daí ele corre pelas suas veias. Então você não acha que está fazendo um bom negócio, nem quando você sai por cima. Não tome ofensa. Não rebata os outros. Entenda. O que o outro está falando é o que o outro acha certo. Ah, mas ele quis me ofender. Às vezes, só quis defender o que acha certo. E sem se importar que isso te ofendesse. Pode ser. Ah, então ele vai ver. Mas daí você está indo atrás de brigar com ele. Daí, digamos, tá fazendo mais cachorrada que o outro. Que o outro veio, alguém chega no portão da sua casa, fica um cachorrinho, né? Au, au, au. E aí você vai lá no portão, você coloca D4 e faz au, au de volta, a gente leva você pro hospício, viu, Fátima? Outro dia eu falei isso pra Fátima, né? Eu contei pra ter, e ela riu, né? Eu falei, ai, meu Deus, você disse isso a ela. Ai, eu com a Fátima rimos nesse dia, viu? E aí a Tereza falou, gente, serviu bem aqui nesse caso, né? Eu tava fazendo isso, eu já tava de 4 ali contra ela. Esperando ela chegar no domingo para latir de volta. Gente, nunca faça isso, viu? E nem vê os outros como o cachorro que late, né, no nosso portão. É um ser humano, filho de Deus, tanto quanto a gente é. Destinatário e depositário legítimo de todo o amor que a gente carrega no coração. É isso que a gente deve colocar em movimento. As forças do bem para com o próximo, que Jesus nos recomendou amar, e não só amar, né? Se fosse só amar, mas recomendou-nos amar incondicionalmente. Faz isso. Ai, faz isso, viu? Você nem sabe que isso dá mais dinheiro que o dinheiro que você pode ganhar na terra. Que é um dinheiro, mais riqueza, né? Que a avó quer dizer que está me corrigindo. O meu guia espiritual, para não haver engano de interpretação, né? Isso dá mais riqueza para você que a riqueza que você pode conquistar na terra. Porque ao somar luz para o seu espírito, depois da morte, você enxerga mais adiante. Porque no mundo espiritual, sua habilidade de ver é proporcional à luz que você tiver cultivado. Ai, que profundo tudo isso, né? E que misericordioso Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permite compreender e articular essas ideias, né? Que vão fazendo a gente conquistar maior resistência psicológica e emocional para lidar com cada dia, vivendo os momentos que nos cabem no modo estudantes sérios do espírito imortal. Ah, eu gostei, viu? Gente, quão profundo foi tudo isso que a gente foi conversando aqui hoje, né? Eu com você, ou seja, eu com a Tereza, né? E eu com você aqui agora, que eu sei que está escutando a avó, né? Aqui hoje nos lembretes da alma. Prazer, você que não conhecia eu. Me chamo Maria de Nazaré Vicentina. Ouço e vejo os espíritos. E aí os aprendizados que eles vão passando, eu repasso para vocês de bom grado, né? Faça isso, você olha, tudo que você aprende, passe adiante. Porque é o único tesouro que se multiplica. É aquele que a gente divide. Viu? Olha, outra frase linda. Ai, que frase linda essa, né? O único tesouro que se multiplica verdadeiramente é aquele que a gente divide. Aquele que a gente compartilha. Com amor, compaixão
Gente, que lugar importante e empoderador, né? Que a gente pode, onde a gente pode se colocar. Não perante os outros, né? Que muita gente anda por aí esperando até que você carregue ela. Vai, você chega perto dela, ela já faz menção de sentar num trono. Num trono que só existe na cabeça dela e fica ali sentada esperando, sentada psicológica, emocionalmente, né? Olhando pra você, esperando você pegar de um lado os outros que estão ali circunstantes, pegar do outro e levantar a beleza e colocar logo nela uma coroa e carregá-la pelo bairro. Ai, mas que vergonha, né? Tanto que eu já estava preparada aqui, né? Pra pegar essa princesona, essa rainhazona que chegou domingo passado aqui no meu portão, disse a Fátima, né? A Fátima não estava nesse dia. A Tereza disse. Eu estava aqui já com as armas levantadas. Que arma? Arma de fogo mesmo. Nem é alma. Ai, arma de fogo. Não, Vicentina, que eu nem tenho essas coisas. E a arma, que arma que você tem então? Não são essas armas, né? Que são perigosas, né? Essas não. Mas eu já estava aqui levantando a arma do julgamento, da vingança, sobretudo. Ai, você não acha que essa é pior que arma de fogo? Ai, Vicentina, pensando bem agora que você diz, não duvido que seja, viu? Porque o estrago que isso faz reverbera numa família, numa empresa, vingança. É uma bomba, né? Disse eu. Ela disse, ai, quando explode, arrebenta tudo. E chapisca para todo lado sangue, né? Depois, como que a gente vai limpar sangue da nossa roupa? A alva que devia ser branca e permanecer branca, porque para aquele que anda com Jesus não tem que estar se sujando, né? É verdade. Se suja quando diminui a frequência vibratória. Porque é desse jeito, né? Enquanto somos todos iguais, manter os nossos valores nos deixam inatingíveis e inalcançáveis pelo mal que o outro pode estar canalizando. Como que é nessa situação, né? A gente veste o mal e dele começa a escorrer um monte de lama que a gente pisa e respinga na gente, na nossa roupa, né? Mas na roupa dos circunstantes que vibratoriamente baixaram para rebater o que não deveria ser rebatido. Porque aquele que perdoa não se põe de quatro e começa a latir. Permanece na sua grandeza emocional, espiritual, que com tanto trabalho já conquistou. A gente que tem mais de 40 anos, né? Mas se você tem mais de 20 anos, já devia ter consciência, né? De dizer, passei já por tanta experiência que me mostraram e aprendi que se alguém vem no portão da gente latir, a gente não se põe de quatro e late de volta. A gente permanece paciente. Eu olhando para o outro com a mesma mirada que Jesus nos aconselharia naquele momento. Por isso diz a Bíblia, né? Vista a roupa de núpcias com Jesus. Você vai casar o vestido branco, e você veste ele, né? Porque você está respingado de barro. Os outros olham assim e falam, meu Deus, ela nem lavou o vestido. Mas não é que não lavou, você passou por um monte de lugar, tudo sujo. E nem é que a gente passa por lugar sujo, porque se fosse assim, nem São Francisco de Assis, nem Madre Teresa teria a condição de estender a mão para o mais necessitado. Estender a mão para quem precisa não é compartilhar do barro, da lama em que se compraz, em que encontra satisfação.
Se você não desce vibratoriamente, emocionalmente, moralmente, ao nível onde você rebate o mar com o mar, a sua roupa não suja, porque fica inalcançável vibratoriamente. E o que você antes faz é somar mais luz para sua roupa de núpcias com Cristo. Você veja, né? Quanta coisa boa surge em permanecer fiel aos seus valores espirituais, né? Morais, de civilidade. Então a Tere falou assim: Vicentina, você precisa vir mais ver aqui na minha casa, viu? Você faz eu desarmar todas as bombas que eu já tinha aqui certinha e em ordem para derrubar na cabeça dela, assim, domingo, quando ela chegasse. Louvado seja, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a possibilidade de intermediar uma palavra, né? De consolo, de orientação, mas de esclarecimento, né? De autorreflexão. E que tesouro você me dá hoje, né? Dizer que agora você se encontra, como que dizer, né? Esclarecida. Sem ninguém ter que vir e puxar sua orelha e dizer que você está errada. É verdade, viu, Vicentina? Você tem um jeito de ensinar a gente que eu invejo. Olha o que a gente falou de inveja. Já vou puxar sua orelha. Ela disse, não, eu quis usar essa palavra justamente para eu me policiar, né? Que nunca mais a gente deve fazer isso, né? Invejar. A gente inveja aquilo que vê, mas não sabe o que o outro carrega, né? Exatamente, disse eu. Exatamente. E a gente também despreza nossas próprias conquistas. E onde estamos, que capaz é muito melhor que onde estava o outro quando estava no grau em que nos encontramos. E além disso, a pista está aberta. Basta você, com seu veículo, continuar avançando e ter um norte, um destino que valha a pena alcançar. Destino esse que te proporciona crescimento a cada quilômetro percorrido. Que é aquele, né? Da Seara do Cristo. Esse sim, meu Deus. Quanta possibilidade de crescimento encontramos, né? Quando caminhamos de mão dada com Jesus Cristo, com Nossa Senhora Aparecida, Mãe das Mães. Sou devota de Nossa Senhora, sou sim. Não tenho vergonha de dizer, nenhuma. Devota mesmo. Que lindo tudo aí. Gostei do encontro de hoje, viu? Que quantas coisas assim traz pro coração da gente. Depois encontrei com a Tereza de novo. Falei, veio de novo a Doroteia e trouxe mais duas para tacar bomba em mim, viu, Vicentina? O que você falou? Sortei os cachorros nela, mas você nem sabe a satisfação que eu tive. Eu botei a mão assim na cabeça. Eu falei, mãe, Tereza, a gente conversou tudo. Vicentina, deixa para amanhã. Hoje eu vou comer a dieta, né? Essa dieta crística eu deixo para semana que vem, que eu já vou comer todo o sorvete que eu quero. Falei para mim mesma no domingo passado. Até esperei o padre ir embora. Tá bem longe que o padre passou aqui, né? No domingo. Falei, padre, que quão bom que é encontrar com a Vicentina. E ele concordou. Disse que até ele gosta. Que você traz paz e tudo. Falei, mas não foge do assunto. Ela disse, então, eu esperei ele sair, né? Que eu já sabia. E ele já também sabe, ele vai antes delas passarem. Para não dar trabalho para elas, né? Que ele também tem, como que você tem, né? Compaixão com o próximo, porque senão ele vai soltar o verbo. O padre é brabo, você sabe, né, Vicentina? Que situação, né? Que a gente vive hoje. Na graça de Deus, né? Então, você sabe, Vicentina, que eu também... Olha, você não atice a onça com a vara curta, porque eu dou uma briga... eu já até sei o que você vai falar. Não precisa. Você dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, não é assim?
Ah, eu sempre erro essa frase, mas é isso mesmo que você falou. É como disse o guardião do meu neto, né? O senhor Tiriri. A humanidade avança a passos de tartaruga. Muito devagar, e eles querem, os espíritos de luz querem ajudar e a gente não dá o espaço na nossa cabeça e no nosso coração para eles. E tu e a gente a ser tudo o que pode. É esse apego, né? A gente não larga o osso, apego de estar por cima, apego de botar o outro no lugar dele, né? Tudo isso a gente vê valor em fazer porque acha que está melhor do que estaria depois da vivência. Mas pode olhar para dentro de você, Teresa, tá? Um vazio aí dentro. E ela falou, não quero pensar nisso. Eu quero pensar que lembra até agora que o gozo que eu tive de falar para ela que o quintal dela estava cheio de pneu, e pneu que estava com água de mosquito, e por isso que está se proliferando tanto o mosquito da dengue aqui na região, que eu vou denunciar ela ainda, que se ela vir aqui mal domingo eu denuncio ela. Ai, como que falta caridade no mundo, você não acha? Eu disse a ela, né? Ô Teresa, ela disse, olha, farta começa por eles, que deveria dar exemplo e não dá, e bota mais fogo na gente. Que a gente está aqui para crescer, né? Com o que eles estudaram, eles que podiam trazer uma coisa boa, não traz, então agora eles que aguentem um mundo assim. Não quero nem saber, eu lembro do gosto que eu tive de abrir mão da minha dieta, porque a pessoa quando faz dieta, né? Ela espera o domingo e come que nem nunca comeu. Mas o que adiantou fazer dieta? Porque daí aquele dia vai até para o hospital. Você vê só. Ai, o ser humano dá um passo para frente, 10 para trás, né? Na própria evolução e permanece estacionário, né? Meu Deus. E aí vai juntando no espírito, né? Aqueles históricos de respingado por ter se exposto àquela vibração, né? Onde o barro alcança sua roupa branca. Para depois passar tempo lá esfregando a roupa, né? Numa encarnação, 2, 3, 4, até a hora que voltar a ficar com a roupa branquinha. E a gente vai tendo que viver essas provações. Você vê, acontece uma coisa para você hoje, você, desde topar o dedo até perder algo, tudo o que acontece na sua vida, que você qualifica como negativo, né? Que a maioria das pessoas prefere que não acontecesse, é o karma, né? Como quer dizer, que desabrochou ali na forma de lição. Vamos ver se ela vai ficar de 4 e latir de volta, ou vai permanecer na vibração dos seus valores morais e espirituais, de tudo aquilo que ela já conquistou. E cada vez que a gente faz isso, está dizendo aqui o meu guia espiritual, que a gente permanece fiel aos nossos valores, é uma esfregada que a gente dá no barro que deixamos grudar na nossa roupa branca. Ai, que lição mais profunda essa, né? Ai, como que eu gostei. E ela disse, então eu vou mudar. Vou, a partir de hoje não vou mais ser assim, vou voltar para minha dieta. Mas vou levar comigo o gozo de ter colocado ela no lugar. Ela saiu da minha casa, Vicentina. Ai, nem fale, nem fale. Vou falar, você vai escutar, eu tape o ouvido. Com o rabo no meio das pernas, ficou vermelha, as outras olhou para ela assim, até que como que disse, você não tem assim muita... Olha, não seja assim, viu? Olhou sim, essa amiga dela olhou para ela e julgou ela. Olha que tanto falam de Cristo entre elas mesmas. Se apredreja. Ai, meu Deus, né? Como que é o mundo, né? É verdade, Vicentina, disse a Tere, né? Olha, entre elas se apedrejava. Porque uma olhou para a outra e como que dizer, comeu com o olho, dizendo, você não é digna do cabelo comprido nem da saia curta que a gente... Saia em geral, né? Que a gente usa. E a Bíblia que a gente carrega todo domingo levando na casa dos outros. Mas foi ver a outra também, era assim, porque ela ficava interrompendo para dar a palavra de Cristo.
Nem respeitava a outra e o tempo da outra, nem se organizaram. Ah, olha, uma coisa assim, que você vai fazer um curso de representar o Cristo, é a última coisa que você coloca na lista de comportamento perante aqueles que você quer que a palavra chegue no coração. Pode ter certeza. Então você concorda comigo, né, Vicentina? Disse ela. Eu só concordo com a gente se esforçar para ser a melhor versão de nós mesmos, cada dia. Se perdoar com aquilo que aconteceu, mas se corrigir. Porque senão a gente permanece estacionário. E o ser humano não foi feito para ficar de quatro, nem latino de volta. Não foi feito para isso. Vai machucar o seu joelho, até causar a impossibilidade de você funcionar aqui na matéria, e você passa para o outro lado como suicida. Porque vai antes, né? Do que deveria ir. Uma vez que vive arrebentando o corpo, em busca do gozo que acredita obter com aquela conduta irrepetível. É isso é uma palavra nova que a avó somou aí no seu vocabulário. Guarde ela. O que é irrepetível a gente não repete. E ponto. Viu? Por quê? Porque deixa ser vazio. Né? E o convite vai ficando mais óbvio dentro da gente. Né? De mudar o rumo, ajustar a rota e voltar para os trilhos que leva a Jesus Cristo. Ai, é isso, viu? Gostei. Ai, que encontro maravilhoso esse hoje. Meu Deus, gostei. Então a avó diz, como sempre diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para colocar essa luz no mundo. Dessa forma, revisando nossos pensamentos, sentimentos e, sobretudo, comportamento, vamos buscando ajustar nossa conduta e voltar ao trilho, caminhando de mãos dadas com Jesus Cristo e o seu Evangelho, né? Evangelho de luz que é verdade, Evangelho de luz que é. E que luz maravilhosa é essa, viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aqui hoje também um pouquinho, né? Ai, que satisfação essa, né? Tantas coisas que a gente ainda vai estudar junto, né? Se for da vontade de Deus. Mas que a gente já levou como lembrete da alma, enriquecendo o nosso espírito, para permanecer naquela vibração, né? Onde vemos valor verdadeiro emanar amor. Essa é a diferença que a gente quer ver no mundo, permanecendo na vibração, onde reverbera nossos princípios mais nobres da ética e da moral conquistadas, viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí um pouquinho também hoje, viu? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre, para ter uma boa palavra, né? Mas sobretudo para ter um bom ouvido e uma boa leitura da realidade. Porque aí perdoando a gente não vai fazer mal para o nosso corpo. É nem viver o drama silencioso da hipertensão, né? Que vai rumando a gente para o infarto. E para outras tantas doenças evitáveis. Viu? Evitáveis, sim. Ame sempre. Porque quando a gente ama, a gente coloca em movimento as forças do bem. E nos tornamos intermediários de uma luz que não só ilumina os outros pela bondade de Deus, né? Não pela nossa, porque nos falta muito ainda, né? Caminho para percorrer. Mas pela bondade de Deus, quando a gente, pelo nosso comportamento e esforço, disciplina e determinação, a gente intermedia uma luz assim, essa luz passa pela gente curando tudo, viu?
e corrigindo. Por isso que a gente escutou de Jesus, né? Que uma bondade pode cobrir uma multidão de pecado, e essa bondade que cobre esses pontinhos pretos que a gente deixou é um esfregão que a gente dá, né? Ninguém sabe quantos precisa para cada manchinha que a gente contraiu quando foi atrás de satisfação temporária que nunca conseguiu preencher a gente, só aumentou o vazio interno, né? Descontinue, viu? Tudo que você vê que não soma nada na sua vida, descontinue, mas hoje mesmo, nem espere amanhã. Porque senão se alimenta o hábito e aquilo fica repetitivo, solidifica dentro de você, prendendo a sua personalidade no universo material, na viciação dos sentidos, e etc. e tal. Viu? Na graça de Deus. Então vá. Gostei. Até fiz menção de dar um resumão, né? Uma forma de um abraço de novo, né? Bem gostoso, não sei. Para que você comece bem a semana e termine bem o mês, né? E o ano, que já estamos em novembro, né? Meu Deus. Na graça de Deus é que assim seja, né? Mais um domingo caminhando junto com Cristo, visitando os lares, né? Compartilha esse áudio. Você vê uma pessoa ali que você fala, vai ser bom esse áudio, né? Não é porque ela está necessitada, mas porque a todos amplia os horizontes e devolve a tranquilidade íntima, né? Assim como fez com a avó hoje, assim como certamente fez com você e com todos que se abriram. Até melhor no minuto seguinte que estava no minuto anterior, né? Sabendo que, olhando para fora, a gente está de costa para Deus, né? E voltando na lição, que está lembrando meu guia espiritual, né? O quintar dos outros, os outros vai corrigir. Quando a gente ligar, acender a luz no ambiente, vão ver o que estão tomando de certo que é errado, o que estão tomando de errado, mas que é certo. E vão se corrigir, vão fazer os ajustes necessários, sem que ninguém vá lá jogar pedra nem criticar. Viu? Então, olha sempre para o seu quintal. Você está com água parada, que chama mosquito e traz doença, vai lá. Os vasos, tudo onde para a água, tira tudo isso, viu? Pode ir tirando, porque além de tudo é mau exemplo, você contribui com um planeta pior. E não acha que fica de graça, não, porque tudo fica registrado no seu espírito. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, nem se entregue à preguiça, porque isso está errado. Aquilo que é errado, descontinue, viu? E onde tem água parada, você já sabe o que fazer. Faz um furinho no vaso, na parte de baixo, para a água escorrer. Se é no pneu, faz um furo no pneu, um furão, né? Bem aonde você sabe que a água vai parar para a água escorrer. Não quer jogar fora o pneu? Tem tudo uma forma de fazer o que é correto. E quanta coisa farta a gente encontrar que é correto fazer, que não estamos vendo. E naquilo que vendo, que estamos sim vendo, e já corrigir faz falta, né? Para que a gente possa começar a pensar em aconselhar os outros. Sobretudo quando não somos chamados. E quanta vaidade, orgulho, egoísmo existe nisso, né? Você querer corrigir os outros quando nem você. Você querer ir dar lição, nem foi chamado. Quer dar lição, quer ajudar, quer corrigir? Levanta a bandeira do bom exemplo. Viu? Que é mais do que suficiente. E deixa sua luz acesa, que você vai ver como que modifica o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente, depois até o planeta. É só a luz que falta nele. Nada mais. Viu? É brilha sua, viu? Brilhe. Brilhe sim. Que você tem muita. E quando brilha, a humildade é o cobertor que não deixa o frio das almas que estagiam na ignorância alcançar o seu coração. Viu? Antes você leva calor para quem necessita. Assim como nos pediu Jesus, né?
E é isso que a avó queria passar hoje. Ai, que encontro tão lindo esse de hoje, eu gostei. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Até daqui a pouco, que o tempo tá passando rápido, viu? Daqui a pouco eu volto. Ai, gostei. Meu guia tá dizendo aqui, foi muito bom, satisfatório. Ai, como eu gosto quando ele diz isso. Fez assim com a cabeça. Trabalho, como que dizer, né? Trabalho bem feito, né? É aquele que alcança resultado primeiramente dentro da gente, né? E sobretudo, né? E aí a gente tá de frente para Deus. Então vá. Até daqui a pouco. Beijo da avó pra você.